Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição especial do Inspendcast, diretamente aqui do Conar, na 50ª edição. E já falei para você, o movimento aqui, surpreendente, desde a hora que nós chegamos de manhã, lotado, uma circulação enorme de pessoas e mais do que a alegria de estar aqui, a alegria de poder rever clientes e muita gente vindo aqui para reconhecer o trabalho que a gente está fazendo nessa junção junto com a Efficient. Olha, você sabe que eu estou trazendo aqui só convidados especiais. E eu vou trazer uma convidada agora aqui, que é a Larissa Berger. Eu fiquei surpreso com umas coisas que a Larissa contou. Falei, precisamos registrar. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Cris. É um prazer poder estar aqui, batendo esse papo com você. Para falar sobre IA, que é um tema que também recente, muito discutido hoje no Congresso, né? Muitas das plenárias estão falando sobre IA. Todas as empresas que estão aqui expondo seus produtos e serviços, elas se diferenciam exatamente na medida que tem IA abarcada, assim como a Expand e todo, né, Neolude e o processo na Efficient. E muito me chamou isso a atenção. E eu fui também pesquisar o que todos os últimos Conar, desde 2019 para cá, né, como que tem sido a evolução do RH com base nos temas discutidos nas palestras. Antes de você contar essa surpresa, porque essa informação eu tenho certeza que eles vão ficar curiosos, porque é um dado sim. Pô, eu fiquei na hora que você falou, eu falei, pô, preciso saber disso. Eu queria que você me contasse um pouco da Lari, que eu conheci aqui, mas já estou intimamente chamando ela de Lari aqui. A Larissa é executiva de RH. Lari, me conta um pouco de você, sua história, de onde você veio, me conta um pouquinho. Eu sou, né, uma profissional de RH que trabalha há muitos anos, principalmente no mercado de varejo, desde o início com DHO, treinamento, desenvolvimento, cultura, comunicação, clima, e que, né, nessa carreira aí dentro da área de gente teve a oportunidade de gerenciar os times, ser head de área, diretora de RH, implantando processos, implantando sistemas e desenvolvendo pessoas e negócios. Então, a Lari, ela é uma profissional também que neste momento está muito focada em o que está acontecendo de novo, como que a gente pode estar atualizado, porque o RH é isso, né? É isso. E a Lari está super antenada mesmo. Você sabe que você falou uma coisa aqui que de imediato já merece o meu respeito dobrado. Veio do varejo. As pessoas que trabalham no varejo, é uma coisa maluca, alucinante, né? Sim, muita informação de tudo, porque Sim. É um número grande de funcionários, então qualquer processo que a gente faz, a gente tem um volume grande de informação. E por muitos anos eu vivenciei o planilhar, né? A gente fazia avaliação, eu sou da época que fazia avaliação de desempenho na planilha de Excel, né? No início lá não tinha nenhum sistema para poder apoiar a gente. E o quanto que a gente perdia tempo ali planilhando informação e não gerando valor para a organização com a análise daquela informação. Então esse sempre foi um incômodo que eu tive e que eu vejo que agora a gente tem cada vez mais o apoio aí da tecnologia para evoluir nesse processo. Para a gente deixar para IA tudo que não é humano. Acho que esse é um acordo bom da gente fazer com quem é do RH. Vamos deixar com a IA tudo que não é humano. O que é humano, a gente vai gerar valor na relação, no desenvolvimento, né, na análise e na estratégia da companhia, a gente foca. Sabe que assim, se você não é da área do RH, especificamente do varejo, talvez você não saiba, mas o varejo tem margens apertadas, que é um desafio para o RH, porque tem um orçamento apertado. Super. Turnover alto, que é característica do mercado de varejo. 50% ao ano roda com certeza as áreas. Imagina, se você está vendo a gente e não é do varejo, talvez tenha lá um turnover de 10%, pode achar que é muito alto. Olha a Lari falando aqui, 50%. E aí, Lari, isso me remete ao seguinte, a importância de um profissional nessa condição entender ainda mais de tecnologia e de dados. Sim. Sim. No último ano, eu tive o desafio de implantar uma People Analytics no varejo que eu estava atuando. E nesse processo de conexão de dados e de
desenhar o que a gente vai cruzar com o quê. Além da necessidade da gente ter uma base de dados única, porque a gente tem diversos sistemas normalmente, dentro do próprio RH a gente tem vários sistemas que tem como expertise cada um dos seus subsistemas. E como que você cruza essas informações, o que você puxa de cada um dos sistemas. Então, como que eu posso ajudar o varejo a reduzir o seu turnover? Analisando qual é o local, o motivo, o tipo, cruzando isso com idade, cruzando com performance, cruzando com a liderança. É uma liderança que desenvolve ou não é uma liderança que desenvolve? Isso afeta, impacta o turnover ou não impacta? Nessa região que o turnover é menor, será que as pessoas têm mais oportunidade de carreira, têm mais promoções? Enxergam uma perspectiva mais a médio e longo prazo e não muito curta, que muitas vezes a gente sofre com isso no varejo, né? As pessoas elas não enxergam essa perspectiva e elas trocam muito rapidamente, né, por uma diferença mínima ali salarial. Então, é importantíssimo que a gente utilize sim os dados, a gente saiba como cruzar as informações e gerar aí informações que nos apoiem nas melhores estratégias dentro da área de gente. Posso te pedir para você mandar um recado? Claro. Naquela câmera sua ali, manda um recado para o RH explicando para eles por que eles devem ter People Analytics. RH, se você hoje não tem People Analytics, eu acredito que você está navegando num mar sem nenhum tipo de bússola. É verdade. Você está atuando no seu dia a dia, executando processos, sim, realizando o que é necessário realizar, porque sim, a gente tem uma parte muito importante que é processual dentro do RH e que deve ser realizada com muita maestria. Mas a gente pode, inclusive, nesse aspecto, utilizar de People Analytics para poder gerar valor. Quantas vezes a gente não fala que, mas eu sou do DP, mas o DP ninguém olha, mas o DP só vem para poder, se está com problema, só vem reclamar. Esse tipo de coisa, muitas vezes a gente ouve quando a gente é da área. E como que a gente pode, então, utilizar a inteligência, né, o People Analytics, para entender, onde são os meus maiores erros, onde estão os meus maiores problemas, qual é a demanda que eu tenho da minha equipe, dos clientes que eu atendo. Eu estou analisando isso para, de fato, ter uma solução que eu pare de ter a necessidade de corrigir, que eu pare de ter a necessidade de atender e resolver problemas, né? Como que eu faço uma análise preditiva. Perfeito. Daquilo a experiência que a realizar. gente acaba adquirindo, ela torna a gente um pouco mais intuitivo, mas tomar decisão baseada em dados é muito melhor. Muito melhor, e hoje a gente tem condições de fazer. Então começa pequeno. Não fique achando que People Analytics é coisa de uma empresa multinacional com muitos funcionários. Não, de que forma que a gente hoje, aí sim, com o uso da IA, tem diversos aplicativos que já podem apoiar a gente. Se você tem dados, você consegue, mas precisa pelo menos ter a informação, né? Sim. Esse é o pelo menos a gente Mesmo precisa que seja ter no o Excel, dado, né? mesmo que seja no Excel, né? Então, se interesse por isso. Mergulhe dentro da sua empresa, entenda onde estão os dados, porque eles existem, sem dúvida nenhuma, e comece a utilizar o People Analytics para dar as melhores soluções para o seu negócio. Eu vi um caso, Lari, onde o cliente tinha, na análise deles de People Analytics, eles estavam fazendo um comparativo das pessoas, por exemplo, que tinham mais projetos para tocar na área de gestão de projetos. Então, quem tinha mais projetos e quem tinha menos projetos, ao longo do tempo, quem tinha maior tendência de sair da empresa. E foi surpreendente, porque o resultado foi que os que tinham menos projetos é os que tinham tendência de sair da empresa. E aí foram tentar chegar no ponto, era uma espécie de... A pessoa ficava desmotivada, porque ela falou assim, eu não tenho desafio. Se a gente fizer um cruzamento entre desafio, né, numa matriz desafio e estabilidade, você pega a pessoa do desafio dela é baixo, se ela tem muita estabilidade, porque de repente a empresa não demite, ela fica se sentindo presa aqui, não consegue ter evolução, né? Sim. Essa é uma analogia bacana da gente fazer também
com relação ao desempenho dos profissionais dentro da empresa. Sim. Quando a gente faz, né, processo ciclo de gente, avaliação de desempenho, avaliação de potencial. Quando a gente tem essas informações e a gente não trabalha essas informações da maneira correta, muitas vezes a gente não sabe por quê, mas a gente está perdendo os nossos melhores profissionais. Então, o dado, ele existe, mas o que fazer com o dado é o ponto X aqui dessa questão. Perfeito. E tem muito especialista, gente, dizendo o seguinte, que os dados é o novo petróleo, né, Lari? Exatamente. Tem um dado interessante aqui, né? Acho que a gente está no Conar, vamos falar de dados do Conar? Vamos. Olha só que interessante essas informações, que eu tenho certeza que vai virar recorte isso, porque o dado que ela trouxe aqui é maravilhoso. Traz esse apanhado de histórico do Conar que você fez. Me chamou muito a atenção, né, passando pela programação do Conar, assim como de outros eventos de RH que eu, né, tanto participei quanto vi a programação, tem se falado sobre IA. Agora a moda é isso. IA. Só se fala de IA. Até numa apresentação que eu fiz, meu nome é Cristiano, né? Então eu tenho um IA ali. Eu fiz um ponto e um ponto ali para ficar Cristiano. E aí isso me chamou muita atenção. Eu falei, bom, então vamos aproveitar a IA? Vamos ver o que a IA traz pra gente de informação sobre essa evolução, né? Não, sobre essa jornada de temas e o quanto que isso está ou não transformando o RH dentro das companhias. E aí eu puxei de 2019 até 2024, e junto com a IA fui pesquisar quais foram os temas, né, destes anos, o percentual de apresentações, de palestras, de webinários que falaram sobre cada um deles, de 2019 para cá, para ir acompanhando, né, essas mudanças. E em 2019, transformação digital e IA apareceu em 8% dos temas que seriam apresentados no Conar. Esse ano está em 28% dos temas, é o maior. Quase um terço. Quase um terço. E lá no mesmo 2019, falava-se muito de cultura organizacional. 38% dos temas estavam relacionados à cultura organizacional. E aí, puxando agora, né, 2024, só 6% dos temas estão relacionados à cultura organizacional. E a gente pode, né, se perguntar, primeiro, falando da cultura, mas não é mais importante falar sobre cultura organizacional? É extremamente importante. Sempre vai ser, lógico. E isso, o que me deixa muito esperançosa sobre o que vai ser a IA daqui a uns anos. É o que a cultura é hoje. Em 2019 era um tema que pouco se falava. Então, precisava ter isso sendo explorado nos congressos, para que os RHs pudessem levar essas discussões para dentro das empresas, fomentar, né, cultura dentro da sua organização, estabelecer cultura, estabelecer práticas e rituais que fortalecessem aquela cultura. E isso agora já faz parte, né, da estratégia do negócio. Não é que falam, né, que a cultura, né, ela almoça a sua estratégia, né? Então, o quanto que isso já é parte da estratégia das organizações. E eu acredito que a IA vai ser muito assim. Mas eu espero que você que está aí nos ouvindo não espere 9 anos para poder fazer a IA uma realidade dentro da sua organização. Ela já está acontecendo agora. E como que você está se preparando para isso? Como que está utilizando, está fazendo curso, se formando para isso? Ou não, está vendo tudo isso acontecer e assistindo da janela? Então, acho que isso é muito importante a gente discutir, trazer visibilidade do tema para a nossa comunidade, para que todo o time, de fato, comece no seu dia a dia. Não preciso, né, criar alguma coisa muito espetacular, mas os meus processos do dia a dia, quais são aqueles que a IA pode me ajudar? Para que eu tenha tempo para fazer aquilo que ela não vai fazer por mim. Algumas perguntas. Você acha, por exemplo, que essa questão de 2019, né, a cultura ser tão grande, a procura ou a oferta, e agora ela ser tão baixa, e a gente não vê, de repente, um RH tão dedicado na inteligência artificial, você não acha que pode ser justamente porque não está trabalhando uma cultura de inovação? Ótimo, também. Não é? Porque diminuiu o trabalho de cultura. E aí, em contrapartida disso, se a cultura é de inovação, as pessoas tendem a buscar mais.
né, para trazer inteligência artificial. Então, se ela não está fazendo isso, cresceu a oferta, mas o RH continua... E inovação também ainda é um tema que eu vejo muito ligado ao serviço que a empresa presta e pouco ligado à forma como as pessoas realizam as suas atividades dentro da empresa. Dentro, né? Eu vejo isso muito, né, sendo pesquisado e para fora. Então, sem dúvida nenhuma, as empresas que não inovarem e trouxerem a IA para dentro, né, da sua realidade vão perder em produtividade, vão perder, né, em assertividade, agilidade. É um caminho que não tem volta, não dá para a gente ficar querendo remar contra essa maré. Sim. É entender como que eu vou trazer isso para o jogo, e como inovar para dentro pensando na IA. Eu acho que esse é o caminho. Você tem muito mais bagagem de RH do que eu, né? Então tô falando com a pessoa certa. A impressão que me dá é que o RH, ele se parece mais com a mãe. Sabe assim, ó, filho, põe blusa, mas sai sem blusa, sabe aquelas coisas? Né? Ela cuida de todo mundo e acaba esquecendo de cuidar dela mesma, né? Ou cuidar da própria área. Então o RH, ele me parece ser muito mais uma área de ofertar do que de buscar para si próprio. Você não acha que isso impacta e vem impactando ao longo do tempo? Inclusive na persistência, as pessoas dizerem assim, o RH precisa ser mais estratégico. A gente fala isso há anos. Significa que não transformou, né? Eu tenho essa mesma percepção toda vez que eu vejo, né, algum tema, até hoje, como tornar o RH estratégico. Eu falo, gente, mas desde que eu iniciei minha carreira há 15 anos que isso é tema. Será que é o RH que não está sendo estratégico ou é você que não está conseguindo conectar a estratégia da empresa com o RH? Então, eu vejo sim que muitas vezes tem uma acomodação, acho que a gente pode usar esse termo, uma acomodação em atender aquilo que a empresa está me pedindo. E eu acho que eu sou super estratégico, porque a empresa me pediu para fazer. Mas tem pouco você com base em entender o que o RH pode agregar, como que o RH pode ajudar a empresa, você entender a estratégia e você apresentar as soluções. Eu vejo muito como um passivo o board pede soluções e a gente desenha soluções incríveis e entrega, mas pouco deixa eu entender a estratégia que eu vou identificar as melhores soluções e vou trazer para vocês e vou apresentar. Eu tive dando um treinamento, né? E aí tinha um grupo de RH. Era um grupo de RH. E aí nós falamos a palavra acomodado, né? A palavra acomodado, ela incomoda. Então eu sabia que naquele evento, se eu falasse acomodado, ninguém se manifestaria. Então eu perguntei, quem aqui está incomodado e quem aqui está acostumado? Um monte de acostumado levantaram a mão. Que é justamente o que você disse, acomodou naquela posição e acaba não buscando, né, mais conhecimento. Exige que as turmas busquem, né, que as equipes busquem, mas não busca para si próprio. Mas esse tipo de evento me faz pensar que a gente tem muito profissional que está afim. Tem, sim, concordo. Gente, está lotado isso aqui. Eu até me surpreendi, né, com a quantidade de gente que está aqui, que está buscando melhores ferramentas, entender melhor o que tem disponível para poder levar para sua empresa, que está nas arenas assistindo palestras, no congresso assistindo, né, as palestras do evento. Então isso oxigena, né, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui amanhã vai procurar alguma coisa de inteligência artificial para começar. Pelo menos já ouviu falar. É verdade. Pelo menos na hora que estiver fazendo alguma coisa no seu dia a dia, vai de alguma forma pensar, será que tem algum aplicativo de IA que pode me ajudar a fazer melhor isso que eu estou fazendo agora? Aí eu vou te fazer a pergunta, tem? Tem. Quais os diferentes que você viu ou aqueles que você mais usa? Eu gosto muito,
para fazer análises comparativas, para buscar referências. Então, tem que fazer a pergunta certa. Isso Perfeito. É muito importante, né? Você tem que dar contexto, você tem que entender, dar para a inteligência... Aí tô falando de ChatGPT, né, para fazer busca. Qual que é o papel do ChatGPT naquela informação que você quer oferecer? Então, por exemplo, Job Description, que vamos começar falando aqui de cargos e salários, né? Super trabalhoso, a gente demanda isso para a liderança, muitas vezes a liderança devolve aquém da nossa expectativa. E você sabe que aquilo precisa ser melhor escrito. Para Job Description, gente, já está aí pronto. Não deixem de utilizar, você está desenhando os cargos na sua empresa, utilize o ChatGPT para te ajudar com isso. Né? Você pode pedir referência, você é do segmento, mas dê para ele condições de te trazer boas respostas. Então, eu sou do segmento X, a minha empresa fatura Y, eu quero que seja feita uma descrição de cargos, de que forma? Papéis, responsabilidades, habilidades, formação. Você tem que dizer tudo o que você quer que a inteligência artificial te traga. Né? E quero saber também qual é a faixa salarial praticada para esse cargo, para esse tamanho de empresa que eu estou. Quantas vezes a gente depende de empresas e que é importante a gente fazer pesquisas salariais, é muito importante com empresas consolidadas aí de mercado, mas a gente sabe que nem todas as empresas conseguem contratar essas bigs. Então, se você não tem condições gere isso dentro da inteligência artificial, você consegue fazer pesquisa, você consegue dizer quais são os tipos de empresa que você quer que a inteligência busque a informação. Tem que saber fazer a pesquisa certa. Um outro local que eu também gosto muito é de quando você vai construir comunicação interna. Você precisa construir alguma campanha, você precisa fazer algum comunicado muito específico, você consegue utilizar a inteligência artificial para te trazer a informação. Ela não vai entregar o seu trabalho, ela vai te fazer já estar à frente daquilo para já iniciar num passo à frente, não do zero, mas você vai precisar, obviamente, fazer a leitura daquilo, você vai precisar fazer a conexão daquilo com o seu negócio, ela não vai saber qual é o momento que a empresa está, qual é o perfil das pessoas que trabalham ali, então a gente, obviamente, precisa fazer uma análise e fazer uma validação daquilo, mas dá para a gente utilizar avaliação de desempenho para construir melhores feedbacks, para desenhar melhores PDIs, para construir trilhas de aprendizagem, a gente pode utilizar a inteligência artificial. Eu vivia isso muito no varejo. Às vezes, na avaliação de desempenho, no campo de comentários. Gestor que colocava ponto final só porque era obrigatório ter alguma descrição, quando ele poderia explorar de fato, com base naquela avaliação que ele fez, o que ele quer falar para o colaborador. Então, isso dá para utilizar. Onde mais eu tenho visto? Acho que aqui eu trouxe alguns exemplos, PDIs também para a gente, com essa avaliação que eu tive, quais são os cursos, os livros, os treinamentos que eu preciso realizar para me desenvolver? E a inteligência vai te trazer isso. Ela vai te dizer no nível que você está, você diz isso para ela, eu sou um analista pleno e eu quero ser um analista sênior. A minha avaliação está assim, assim, assim. Para eu ser o pleno, eu preciso disso, disso, disso. Quais são quais são os aprendizados que eu preciso adquirir? Acho que é você ter uma pergunta e saber fazer a pergunta certa, ela vai te responder. Eu gosto muito desse tema. E acho que assim, por exemplo, para o RH, se o RH de repente quer contratar alguém e tem alguma dificuldade para encontrar um candidato, uma das coisas, aproveitando todo o gancho que você trouxe, de primeiro dar o contexto, olha, eu sou empresa X, eu sou, a função é a função Y e tal, ele pode pedir para escrever, assim, o que eu poderia escrever aqui, que seria um fator de convencimento para trazer um candidato para a vaga tal, porque ele ajuda a escrever. E se colocar, por exemplo, assim, no tema, use o copywriting, que aí vem com a provocação de marketing dentro do RH para trazer o candidato para dentro da vaga.
Excelente você falar de atração e seleção, porque inclusive roteiro de perguntas, de entrevistas, Verdade. a gente pode conseguir ali, né, apoio. Vou ter uma entrevista para o cargo X, no nível X, quais são as melhores perguntas que eu posso fazer para saber se ele tem o perfil que eu quero. E você pode inclusive colocar o perfil da vaga que você está buscando ali, e ele vai pensar em cima daquilo. O GPT, mesmo o gratuito, você pode personalizar, né, o seu perfil. Então, você pode deixar pronto isso lá, porque toda vez que ele for fazer para você uma resposta, ou mesmo que seja um prompt, ele vai considerar aquele perfil que você deixou prontinho para ele. Desde a sua idade, cidade que você mora, a empresa que você trabalha, escolaridade, tudo isso, ele leva em consideração para poder trazer respostas melhores. E só pra gente, não sei se vai ter mais tempo, mas lembrei de uma coisa muito legal. Com esse papo aqui, nós podemos ter o tempo que você quiser. Muitas vezes a gente faz pesquisas de clima organizacional, recebe um volume grande de informações e às vezes a gente não tem um sistema que vai te trazer ali em dados como está aquilo que é qualitativo. Porque normalmente tem as perguntas abertas. O que você mudaria? O que é muito bom? Se você pudesse falar alguma coisa para alguém, o que você diria? Muitas vezes a gente tem aquele volume de informações qualitativas e a gente não tem muito como quantificar. A inteligência artificial consegue fazer isso. A gente consegue subir nessas informações e pedir para ele, quais são as informações que você quer, quais são os tópicos, então, para que possa, em percentual, trazer, né, quanto que foi dito sobre liderança, sobre benefícios, sobre reconhecimento, sobre desenvolvimento. Então, dos principais temas, né, que precisam ser trabalhados dentro do RH e que talvez você tenha dentro do seu planejamento estratégico, desses temas que você precisa fomentar, o que está sendo dito em percentual, de acordo com o que foi descrito qualitativamente nas pesquisas. Eu acho que isso também é um local bem legal de se usar. Vocês viram que não tem limite, né? Usa mesmo a inteligência artificial, RH, não tenham medo. Eu estava comentando com a Lari aqui que o meu RH me mandou 17 currículos para analisar para uma vaga de gerente de marketing. Currículos imensos. Eu peguei os 17, a minha versão é a versão paga, né? Não sei se na versão gratuita dá para fazer isso. Ele te permite publicar 10 arquivos por vez. Publiquei os 10 primeiros, publiquei depois os outros 7 e pedi para ele fazer uma análise qual candidato estava mais bem preparado, sabendo que a minha demanda era growth, papapá, babá, que nós temos um objetivo de atingir tanto de meta, não sei o que, não sei o que. Aí ele me trouxe imediatamente, que é imediato, né, rápido, os pontos fortes e fracos de cada candidato e já me separou 3 candidatos para poder fazer a entrevista. Cara, é uma velocidade. Quem não quer isso, não é? Imagina todas as áreas, né? Se uma empresa, por exemplo, de um porte grande, como é um caso de uma empresa grande de varejo que contrata um monte de gente, você tem um monte de currículo para analisar, coloca ali e deixa ele fazer o... Tem muitos softwares hoje em dia que fazem isso já, se você tem, né, um software de atração e seleção. Sim. E se a empresa que você tem, né, um sistema de atração e seleção não utiliza ainda inteligência artificial para te ajudar nisso, vale a pena saber com eles o que eles estão fazendo, se estão buscando ou não, porque é essencial. Não dá hoje mais para a gente abrir uma vaga, receber 30 currículos e ter que analisar um por um. A gente já precisa sim ter condições de, nesse sistema, ou se não tem, fazer como o Cris deu aqui, né? A sugestão maravilhosa, esse exemplo. Mas temos sim que pleitear dentro das nossas organizações que os nossos sistemas, eles sim nos apoiem, nos tragam essas facilidades e essa produtividade que a gente vai alcançar no dia a dia. E se você não tem uma plataforma dessa, o nosso objetivo aqui não é marketing, né? Mas pode procurar a gente que a gente tem solução. Não é isso? É isso aí. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Se você tivesse nesse momento no seu celular o número do WhatsApp de todas as pessoas do RH do mundo inteiro, que mensagem você mandaria para este RH? A gente tem um papel dentro das organizações fundamental. Isso a gente não precisa dizer. Mas o quanto está sendo percebido que esse papel de fato gera e agrega valor para a organização?
Então, o recado que eu tenho é como que você pode se diferenciar, como que você pode gerar valor no seu trabalho no dia a dia, independente da atividade que você realiza. Se ela é mais operacional, tática ou estratégica, como que você vai se diferenciar, como que você vai olhar para a sua atividade e vai gerar valor para a companhia alinhado com a estratégia que a empresa tem. Perfeito. Agora a sessão Dicas da Lari. Lari, recomenda pra gente ou livro, ou série, ou filme. Pode ser corporativo ou não, tá? Alguma coisa que não vale a pena assistir. Bom, eu gosto muito de um livro. Vamos então começar aqui, começando em livro. Eu gosto Antifrágil, não sei se você já teve a oportunidade de ler. Para mim, traz muito uma reflexão sobre como que a gente pode lidar com os desafios, com a adversidade que sempre vai existir. Eu vejo muita gente, muitas vezes assim, hoje eu só resolvi problema. Nossa, passei o dia resolvendo problema. É isso mesmo. Ganha para isso, né? Você ganha para resolver problema. É isso mesmo que vai continuar acontecendo, né? E como que você lida com aquilo de maneira que você cresce? Então, eu vou conseguir, né, lidar com aquilo, com aquela adversidade. Eu não vou voltar ao que eu era. Eu não quero essa resiliência de voltar ao meu estado natural. Eu quero aprender com aquilo para poder ser melhor, né? Então, isso é algo que faz muito sentido para mim. E tem muito hoje, nesse momento, falando também de segurança psicológica, né, de liderança positiva. É como você tem coragem aí de demonstrar as suas fragilidades, de como que você desenvolve um time, desenvolve conexão, desenvolve confiança com o seu time, né? Demonstrando vulnerabilidade, tendo coragem de ser imperfeito, que é um livro da Brené Brown, que para mim também foi um divisor de águas, porque é difícil a gente conseguir, né, demonstrar essas vulnerabilidades. Então, também acho que é uma dica legal. Sim. Tá no Netflix, inclusive, né? Tem essa palestra dela no Netflix. Então, Netflix todo mundo tem. Não precisa ir na livraria, não precisa baixar em Kindle. É que o livro é muito mais, né, rico, com né? certeza. Mas a palestra vale a pena também. Acho que é isso. É isso? Aí você comentou sobre o livro Antifrágil. Um exemplo que eu gosto muito de associar desse livro é que costumam dizer o seguinte, né? Quando você é resiliente, que é o caso do bambu, né, ou da mola, né? Então ela enverga e volta para a posição normal. Se eu pudesse fazer essa mesma analogia, ao invés de ser o bambu, no caso do antifrágil, seria os coqueiros que a gente tem na Bahia. Porque eles ficam recebendo rajadas de vento, então eles já... Excelente. Né, já estão na posição justamente porque já sofreram, né, aquela força, e eles já estão na posição. Exato, já estão adaptados àquela condição que o ambiente apresenta para eles. Perfeito, né? Sem ficar brigando para voltar para a sua condição anterior, né? Perfeito. Se adaptam àquilo. Lari, como é que te acha na rede? Quem quiser te procurar, quiser trocar uma ideia com você, saber um pouco mais dessa pesquisa que você fez, e ler o artigo também, né? Vai ser um prazer. No LinkedIn ou no Instagram. No LinkedIn, Larissa Berger. Consegue me achar se colocar Larissa Berger, Rissato. E no Instagram, Larissa Gomes Berger. Vou Tem te uma seguir diferença lá, aí. Por favor, será um prazer. Conhecendo hoje, quero ler o artigo na íntegra. Por favor. Obrigada, Cris. Obrigado por aceitar aqui o nosso gente. convite. Foi um prazer estar contigo. Foi um prazer. Tá bom? Gente, você viu quantas informações ricas aqui? Essa pesquisa que ela fez, eu tenho certeza que ninguém tinha feito isso para fazer essa análise. A gente tem um fator importante que no meio do caminho tivemos uma pandemia que muito provavelmente deve ter influenciado de alguma forma, né, esse avanço tecnológico, fazendo com que as pessoas buscassem mais pela inteligência artificial. Só que é importante entender esse movimento, ver lá o artigo que a Lari fez, porque eu tenho certeza que você vai poder ter conclusões ainda mais profundas, tá bom? Obrigado aí por estar com a gente. Quiser me achar na rede, Cris Franco Oficial, lá no Instagram, Cristiano Franco no LinkedIn, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!